Olá, alunos! Então, avançando no nosso conteúdo, nós temos as decisões de investimento, né? Como que a gente toma as decisões de investimento, e para isso a gente tem a orçamentação de capital, e é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Dentro das decisões de investimento, nós temos o processo de como eu vou tomar essa decisão. E isso eu faço por meio da orçamentação de capital, ou orçamento do capital, em que eu vou justamente definir as técnicas, por meio de técnicas e análises que eu vou fazer em relação aos investimentos, se vale a pena eu realizar o investimento ou não. Então nós temos, por exemplo, projetos. O primeiro processo é identificar se o projeto ele é independente, dependente ou mutuamente excludente. Um projeto independente quer dizer que eu estou analisando ele sozinho, ele não depende de nenhum outro investimento, nenhum outro projeto. Os projetos dependentes, eles, como o nome diz, dependem de um outro projeto que está atrelado a ele. Então é como se um processo dependesse do outro, como se fosse seguido, né? Então, eu só posso fazer isso se eu já realizei esse tipo de investimento, se eu já realizei o investimento anterior. Então eu só posso começar a produzir se eu começar, eu só posso comprar matéria-prima se eu já comprei as máquinas, né, para eu poder produzir. Então, é um investimento que depende de outro investimento. E os investimentos mutuamente excludentes, eles são concorrentes. Quer dizer, eu compro essa máquina ou essa daqui? E daí eu tenho que escolher entre dois investimentos diferentes. Ou eu vou aplicar o meu dinheiro nesse investimento ou nesse investimento. Por isso que são excludentes. Tá bem? Avançando, nós temos aqui o processo de orçamentação de capital. Como que eu realizo essa orçamentação de capital? Geração de propostas. Então eu tenho que ter as propostas de investimento, revisão e análise, tomada de decisão, que é o meio do processo, implementação e acompanhamento. Então eu tenho que seguir esse procedimento. Quais são as propostas de investimento? Porque sempre quando a gente fala de análise de investimentos, em geral nós estamos falando de investimento físico, de empresas, de compra de máquinas, de equipamentos, de expansão e por aí vai. Então nós estamos falando de um processo físico de investimento, não é simplesmente especulativo de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Existe essa parte dentro da análise de investimento, mas o nosso foco na nossa disciplina é o investimento físico, o investimento produtivo que a gente chama, tá bem? Então segue esse procedimento, eu tenho que implantar e depois eu tenho que fazer o acompanhamento e verificar se aquilo está sendo realmente colocado da forma correta. Se está sendo executado e alinhado com o que foi planejado, se está seguindo e está demonstrando os retornos que eu tinha planejado inicialmente antes de realizar o investimento. Nós temos também, dentro das decisões, as decisões de curto prazo e de longo prazo. As decisões de curto prazo, sempre que uma empresa toma uma decisão de curto prazo, ela está preocupada com temas como capital de giro. Então, uma empresa pode ter uma necessidade de capital de giro em determinado momento. Isso é curto prazo, porque eu estou olhando para o meu caixa, por exemplo, e eu vou falar assim, poxa, eu não estou tendo caixa para eu conseguir cumprir com as minhas obrigações no curto prazo. Então eu vou ter que tomar um empréstimo para montar capital de giro para eu conseguir girar o meu negócio. As decisões de longo prazo, elas estão ligadas à expansão. Então eu vou aumentar a minha produção, eu vou comprar mais maquinário, depende do tipo de negócio, eu vou aumentar o tamanho do meu estoque, eu vou comprar mais um carro e assim por diante. Então nós temos que tomar cuidado com essa distinção, porque em cada momento, se eu estou analisando no curto prazo, eu tenho que me preocupar com algumas variáveis. Se eu estou me preocupando com o longo prazo, daí eu tenho que analisar outras variáveis, né? Não necessariamente serão as mesmas, tá bem? Além disso, nós temos que toda a análise de orçamentação de capital, ela é baseada em fluxo de caixa. Nós já discutimos isso, inclusive a importância da determinação dos fluxos de caixa, né? De eu estimar os fluxos de caixa. E os fluxos de caixa, eles demonstram para a gente qual é o retorno especificamente daquele investimento, né? Qual é o resultado final daquele investimento em um determinado período. Isso é uma demonstração de fluxo de caixa. Ela vai mostrar as entradas e as saídas do meu caixa de acordo com aquele investimento, ligadas àquele investimento específico. Então, saber e ler o fluxo de caixa, montar um fluxo de caixa adequado, isso faz parte da análise de investimento. Sempre quando a gente for fazer a análise de investimento, eu estou preocupado com o fluxo de caixa. Então, entender a estrutura do fluxo de caixa é um ponto extremamente importante para o início da análise de investimentos. O que é um fluxo de caixa
se a gente pensar na linha temporal, tá? Então, nós consideramos nessa figura aqui, eu tenho o valor presente no momento inicial, né? Essa primeira seta para baixo, nós temos o PV, que é o valor presente. E daí, à medida que o tempo passa, como se fosse cada ano, por exemplo, ou cada mês está ligado por uma seta diferente ali indica um mês ou um ano, depende do tipo de análise que você está fazendo. Então eu realizei um investimento no período inicial, que é o valor presente, e lá no final nós temos o valor futuro, que é o quanto eu recebo, a seta está para cima. Né? Sempre que a seta está para baixo é uma queda ou uma saída de dinheiro do caixa, e sempre que a seta está para cima é uma entrada de dinheiro no caixa. Então eu realizei um investimento inicial e eu espero receber lá no futuro um valor final maior do que o meu investimento inicial. E eu posso ter ao longo disso entradas ou saídas desse meu fluxo de caixa. Bem, então essa é para a gente entender o que é especificamente a entrada e saída ao longo do tempo do fluxo de caixa. Então, por exemplo, né, nós temos um exemplo numérico aqui em que eu tenho um fluxo de caixa, né, um PV zero aqui, né, porque não existe nenhum investimento inicial, mas eu tenho fluxo de caixa positivo de 850 no primeiro ano, 1.000 no segundo, depois eu tenho uma queda de 500 no terceiro e por aí vai. E eu quero saber qual é o valor futuro. E por meio dessa fórmula a gente consegue calcular o valor futuro, em que eu vou somar os fluxos de caixa descontados a uma determinada taxa de desconto, que é o nosso I aqui, é a taxa de desconto. E esse cálculo está montado aqui, então eu considerei uma taxa de desconto de 2% ao mês, em que eu coloco então os 850 vezes, né, 1 mais essa taxa, dividida por 100 sempre, então 0,02, elevado a quantidade de períodos menos 1. Eu tenho 6 períodos menos 1, então vai ser elevado a 5. E assim eu faço para todos esses anos, depois no final eu somo. Eu vou ter um valor de 5.559,74. Então, não é simplesmente eu somar esses fluxos de caixa. Por que eu realizo esse desconto por essa taxa de juros? Porque eu tenho que considerar o valor do dinheiro no tempo. Eu tenho que relacionar, eu tenho que conceber isso, que eu não posso simplesmente somar os valores dos fluxos de caixa. Eu tenho que considerar que eu, teoricamente, tenho que pagar uma taxa de juros, eu tenho que receber uma taxa de juros também por esse investimento. Porque eu tenho processos na economia que diminuem o valor do capital, como a inflação, por exemplo. Né? Então eu tenho que considerar uma taxa de remuneração para eu realizar o desconto do fluxo de caixa. Tá bem? Além disso, então mostrando aqui o demonstrativo do nosso fluxo de caixa, para a gente finalizar, entender que o fluxo de caixa, eu tenho receitas, aí eu vou tendo a dedução das despesas desse fluxo de caixa. Então eu tenho uma receita, daí eu vou tendo as deduções, eu vou ter o lucro operacional, aí eu tenho mais algumas deduções, daí eu tenho o fluxo de caixa livre, que nos é muito caro, nos é muito importante esse fluxo de caixa livre, porque a gente utiliza ele para fazer diversas análises. Aí depois eu tenho o fluxo do acionista e o fluxo de capital. Tá? Então eu considero as entradas, que são as receitas, e daí eu vou deduzindo as saídas até eu chegar lá no meu lucro final. Bem? Então essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Muito obrigado, nos vemos na próxima.